Pronto, penso que está resolvido. Bem, então, antes de mais, boa tarde a todos e a todas, e obrigado pela vossa presença. Esta é a única sessão que vai ser organizada em português na Conferência Internacional que está a decorrer sobre a educação formal em espaços rurais e a transição de jovens da escola para o mundo do trabalho. E antes de passar à apresentação propriamente dita dos participantes nesta conversa que vamos ter hoje aqui durante cerca de uma hora, eu gostaria só de partilhar convosco algumas ideias essenciais da ação do projeto que está hoje a desenvolver esta conferência. Trata-se de uma ação COST, é uma ação denominada Rural Meet Youth Network, e que se centra precisamente na situação ou na descrição da situação dos jovens, nem em emprego nem em educação e formação. Aqui em Portugal nós genericamente designamos por jovens nem, nos meios rurais, nos espaços rurais. Somos uma ação que neste momento agrega 32 países, 90 participantes e na verdade são ações que têm por grande objetivo garantir que à volta de uma prática ou de uma situação ou de um problema social complexo ainda por aprofundar, desenvolver então redes de colaboração que permitam não só a investigação, mas também a melhoria das políticas públicas e das intervenções diretas que podem ser oferecidas quer por instituições públicas, quer por instituições privadas. Portanto, é essencialmente uma plataforma de desenvolvimento de rede e depois de desenvolvimento de soluções devidamente baseadas em evidência. Portanto, este é o grande objetivo desta ação, que tem como grandes objetivos, no fundo, por um lado, estabelecer então esta rede colaborativa e inclusiva de parceiros à volta de uma temática ainda subestudada na literatura nacional e internacional, apoiar a troca de conhecimentos, de competências e de práticas, de modo a favorecer o desenvolvimento científico, o avanço científico nestas áreas. É importante dizer que muitas das ações COST acabam por resultar depois em projetos ao nível do Erasmus+, ou de projetos H2020, e, portanto, são plataformas que levam a novos projetos, e esse é um aspecto particularmente importante, porque, como devem calcular, sendo áreas menos estudadas, implicam necessariamente mais trabalho científico. E, finalmente, como resultado final desta ação, pretendemos vir a desenvolver o Observatório de Jovens NITA em Meio Rural, um observatório online, que deve estar disponível a partir de, esperemos, finais de 2023. Gostava também de partilhar convosco que nós nos movemos à volta de prioridades temáticas anuais. Este ano vamos dedicar toda a nossa ação a 2 temas. Por um lado, a questão dos jovens em meios rurais e educação formal, e daí também que esta conferência tenha decorrido desde já em janeiro, marcando o nosso trabalho a esse nível. E depois também um foco nas questões da mobilidade, seja as questões da comutação entre espaços urbanos e espaços rurais, transportes, acesso a recursos em áreas rurais, etc. Outras prioridades que temos em perspectiva até 2023. Por um lado, a questão do setor agrícola e dos jovens nem emprego nem educação e formação. Como é que o setor agrícola, até perante a perspectiva do Green Deal, pode vir a ser uma área promissora para os jovens em termos de empregabilidade. Também a educação não formal em meios rurais, os serviços de emprego e apoio a jovens nem emprego nem educação e formação, e ainda a questão das próprias redes sociais de apoio, redes informais, que estes jovens beneficiam ou podem não beneficiar em meios rurais. Hoje nós temos connosco 3 convidados que, no fundo, podem trazer aqui à discussão aquilo que é a realidade do país, pensando na realidade das políticas públicas, das práticas promissoras, dos objetivos que podem mobilizar novas intervenções.
Dessa perspectiva temos uma mesa diversa que certamente nos permitirá uma discussão rica sobre as soluções que se antevêem ao nível da educação formal nos espaços rurais. Eu vou apresentar cada um deles antes de avançarmos para a discussão. Primeiramente temos connosco o professor Domingos Borges, da Escola Profissional da Praia da Vitória. Ele é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, foi professor do ensino secundário durante vários anos. Desde 1995 tem vindo a ter funções diretivas na Escola Profissional da Praia da Vitória, primeiro como diretor executivo e pedagógico, depois como presidente do Conselho de Administração da Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória. Desde 1998 até 2000 foi membro da direção da ANESP e 2001 a 2021 é vice-presidente da ANESP para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Francisca Simões, a minha homónima, vamos ter aqui se calhar essas confusões ao longo da conversa. É licenciada em Geografia, variante de Planeamento Regional e Local, foi investigadora do CEDRU, Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, onde desenvolve vários estudos no domínio do planeamento e ordenamento territorial, e foi também investigadora do IES, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, na avaliação de políticas de emprego e formação e do desenvolvimento de estudos setoriais. Entre 2008 e 2012 foi diretora do Departamento de Coordenação e Gestão da Rede de Centros de Novas Oportunidades, na Agência Nacional para a Qualificação, é técnica superior do Instituto de Emprego e Formação Profissional e atualmente exerce funções de diretora de Departamento de Qualificação de Jovens da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Finalmente, também temos connosco o professor Pedro Urti, licenciado pelo Instituto Superior Técnico e PhD pela Universidade de Manchester. Foi professor no Instituto Superior Técnico e aposentado desde 2013. É conselheiro e coordenador da 2ª Comissão do Conselho Nacional de Educação, presidente do Conselho Geral do Politécnico de Leiria e consultor da CESPO na criação do curso de Medicina e consultor em assuntos de educação e ensino superior. Tem também uma vasta ligação aos PALOP. Em Cabo Verde foi coordenador da equipa multidisciplinar para apoio à criação da Universidade Pública entre 2004 e 2006, consultor do Governo para o Ensino Superior entre 2008 e 2015, e em Angola colaborou na elaboração da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2010 e também no Plano Nacional de Formação de Quadros. Na Europa participou na elaboração da Declaração de Bolonha e produziu o relatório à Conferência Ministerial de Praga. Foi também presidente da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior, diretor-geral do Ensino Superior e secretário de Estado do Ensino Superior. Portanto, temos um painel bastante diverso e, antes de mais, quero agradecer a vossa disponibilidade para a conversa de hoje e o que se pretende exatamente, quer convosco, quer com os participantes que aqui estão, é estabelecer um diálogo à volta de 4 questões que vos foram lançadas como desafio. E o modelo de discussão também para os participantes será o lançamento de questão a questão de diversos tópicos para reflexão, primeiro entre os participantes, e depois tentarei, obviamente, partilhar o espaço com os participantes no sentido de perguntas adicionais. Temos cerca de 1 hora, penso que temos tempo suficiente para fazermos aqui uma conversa mais informal em torno destes tópicos. A primeira questão que foi lançada, que foi proposta para a discussão de hoje, centrou-se no que diz respeito ao abandono escolar precoce. De facto, temos vindo a conhecer uma redução muito significativa nos últimos 10 anos em Portugal a taxa de abandono escolar precoce, incluindo em meios rurais, portanto não é um fenómeno apenas dos meios urbanos. Aliás, em comparação com outros países que estabeleceram metas também bastante ambiciosas a este nível, na verdade Portugal coloca-se melhor presentemente do que, por exemplo, Espanha ou Itália e outros países do Sul. E, portanto, a primeira questão que se coloca aqui são que fatores ou histórias de sucesso ajudam a explicar este percurso, nomeadamente nos espaços não urbanos. E aqui começaria pela doutora Francisca Simões. Boa tarde. Que fatores poderão explicar esta evolução positiva que, na verdade, tem começado a ser apresentada até como um case study a nível europeu?
Muito boa tarde, obrigada pelo convite que foi feito à ANCAP para participarmos nesta conferência e felicitações também pelo projeto. Eu gostava, antes de responder à sua pergunta, só aqui num breve enquadramento, dizer que a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que aqui represento, é um organismo de dupla tutela, tutelado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho, que tem a seu cargo a regulação das diversas ofertas dirigidas quer a jovens, quer a adultos, de nível não superior e que conferem dupla certificação, portanto uma certificação escolar e profissional. E, portanto, isto quer dizer que o essencial daquilo que eu vou falar vai se situar neste campo das ofertas de dupla certificação e muito em particular porque, dado o tema desta conferência, muito em particular naquilo que tem sido feito no âmbito do ensino profissional, que é, enfim, no conjunto das ofertas que nós regulamos de dupla certificação tem um papel de grande expressão e em particular ainda mais dos cursos profissionais. Então, se nós considerarmos as ofertas dirigidas para jovens que nós regulamos e aquelas que são existentes no nosso sistema, as ofertas de dupla certificação, os cursos profissionais representam 80 e tal por cento dos alunos inscritos e, portanto, são aqui maioritários e muito do que eu direi estarão centrados, por essa razão, nessa realidade específica. Dizer também que a nossa lógica de intervenção, porque somos uma entidade que regula o sistema, que tem um papel fundamental na coordenação do Sistema Nacional de Qualificações, é, portanto, situa-se num nível bastante macro, o que significa que nós não definimos diretamente no conjunto de orientações que têm em consideração toda a rede de entidades formadoras que a nível nacional implementam estas ofertas que referi, para jovens e adultos nível não superior de dupla certificação, uma vez que, digo eu, nós fazemos a regulação destas diversas ofertas, as orientações que definimos têm em consideração o universo das entidades, e são centenas e centenas que implementam estas ofertas e, portanto, não temos aqui, do modo geral, naquilo que é a nossa atividade do dia-a-dia, um foco particular em alguns tipos de territórios, nomeadamente nos territórios mais rurais, por oposição aos urbanos. O que não quer dizer que não sejamos sensíveis, obviamente que sim, às diferenças que os diferentes territórios têm. Portanto, nós situamos no plano da definição de orientações para uma rede que é vasta e que garante uma cobertura nacional, mas aquilo que definimos procura ter em consideração e poder acomodar o que são especificidades que, a nível da implementação das diferentes ofertas, surgem consoante as características de cada território. E isto também é possível, e agora aqui já ainda ao encontro da pergunta que fez, de forma mais direta, e isto também é muito possível. Nós temos, digamos que, a tarefa facilitada entre aquilo que é a definição de orientações para toda uma rede e a capacidade delas serem implementadas em cada território pela rede de entidades formadoras de acordo com as características dos territórios. Esta tarefa está facilitada pelo facto de as entidades formadoras, e aqui em particular agora falando nas escolas que implementam cursos profissionais, nomeadamente, as entidades formadoras e as escolas nelas incluídas terem uma grande autonomia na sua atuação. E isto, respondendo já diretamente à sua pergunta, é um dos fatores que eu acho que dá grande contributo, de facto, para esta redução a que se tem assistido. Há um enquadramento do ponto de vista legal que é favorável, digamos assim, à descida destas taxas do abandono escolar precoce e é favorável nos últimos anos no sentido em que tem havido uma grande aposta do ponto de vista governamental até e do ponto de vista do sistema, uma grande aposta política na qualificação escolar e profissional da população portuguesa,
como garante e como pilar do desenvolvimento pessoal, social e económico do país. E isso é visível em diferentes instrumentos que foram criados, o Sistema Nacional de Qualificações, já em 2007, o alargamento da escolaridade obrigatória para o 12º ano, o Estatuto do Aluno em 2012, que vem reforçar o dever da frequência da escolaridade, mais recentemente a criação de um programa Qualifica, que aposta enormemente na qualificação da população adulta. Portanto, este enquadramento é ilustrativo desta aposta forte que tem sido feita na qualificação como condição para o desenvolvimento. E temos depois também, ainda neste plano daquilo que é o enquadramento favorável para as iniciativas que depois no terreno podem surgir, gostava também de destacar a aposta crescente na centralidade que os alunos têm nos processos de aprendizagem e a focalização nos resultados da aprendizagem. Nós temos instrumentos muito recentes, a publicação do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que é um referencial que define as competências que um jovem deve ter à saída da escolaridade obrigatória, que são competências que são instadas a ser trabalhadas transversalmente no conjunto das diferentes disciplinas e dos diferentes planos curriculares. Associado a isso, temos atualmente um outro instrumento, um outro referencial, que são as aprendizagens essenciais no âmbito dos cursos científico-humanísticos, no âmbito dos cursos profissionais, que correspondem também a um conjunto de conhecimentos que são indispensáveis para adquirir as capacidades e as atitudes que todos os alunos devem desenvolver no âmbito das diferentes disciplinas que frequentam e que têm uma relação direta no modo como estão construídas e são trabalhadas com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, estes diferentes instrumentos a que nós podemos acrescer no caso do ensino profissional ainda os perfis profissionais e os referenciais de competências que integram o Catálogo Nacional de Qualificações, todos eles estão construídos numa lógica de facto, centrar os alunos nos processos de aprendizagem e focalizar em resultados de aprendizagem. E a par disto, rapidamente também ainda a referir que tem havido uma aposta crescente na autonomia e na flexibilidade das escolas e das entidades na procura de soluções individualizadas para cada aluno. Isso é visível também em instrumentos, também eles muito recentes, o Decreto-Lei de 54 de 2018, que vem definir um conceito muito abrangente de educação inclusiva e que põe a tónica na afirmação do direito de cada aluno a poder ter um processo de educação-formação individualizado e que põe ao serviço dessa individualização uma equipa abrangente no âmbito das escolas. E a publicação do Decreto 55 de 2018, que também vem conferir grande autonomia e flexibilidade às escolas na organização dos currículos. E temos, finalmente, e com isto para concluir esta primeira intervenção também, aqui gostava de fazer referência ao Programa Nacional de Sucesso no Combate ao Insucesso Escolar, que foi lançado em 2016 e que tem permitido a operacionalização de uma série de experiências piloto e de iniciativas no contexto das diferentes escolas em todo o território nacional, que tiram grande partido destas oportunidades que, do ponto de vista legislativo, eu referi, e que estão verdadeiramente ao serviço do trabalho que é feito nas escolas. Portanto, nós temos visto que, ao abrigo deste programa, têm sido desenvolvidas iniciativas muito interessantes e que conduzem a bons resultados do ponto de vista do sucesso escolar, e que são iniciativas que, grosso modo, estão focalizadas nas necessidades dos alunos, na inovação pedagógica assente na flexibilidade curricular e no enriquecimento curricular, no apoio tutorial que é prestado aos alunos, no maior envolvimento dos pais ou ainda na capacidade das escolas e outras entidades fazerem uma monitorização atempada daquilo que vai sendo a evolução do percurso de cada aluno. Muito bem, acho que fica claro que há aqui uma conjugação de fatores entre os quadros legais que foram criados, os mecanismos ou instrumentos que foram fornecidos às escolas, as prioridades até do ponto de vista das aprendizagens,
Eu fazendo aqui a ponto para o professor Domingos Borges e indo aqui àquilo que é a realidade da intervenção direta nas escolas, porque ele está aqui também como diretor de uma escola profissional, era aqui destacado pela doutora Francisca Simões a questão da autonomia das escolas, de como isso é um fator predominante ou essencial ao próprio sucesso da intervenção junto de alunos. E eu perguntaria se isso, no caso de uma escola profissional em meio rural, é de facto um fator decisivo ou se existem outros fatores decisivos a juntar a esse. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, ao Francisco. É um gosto estar aqui e partilhar convosco a nossa experiência, que no fundo é isso que eu vou fazer. E penso que a experiência que nós temos é uma experiência bastante pertinente para o tema em debate, porque de facto nós somos uma escola profissional em meio rural e fomos um fator de agregação e de diminuição do abandono precoce. Só para ficarem com uma ideia, nós começamos há 25 anos com uma turma, com 2 turmas. Na altura abrimos as turmas já o mês de outubro estava a chegar ao seu fim, quer dizer que o ano letivo já tinha começado, e dos 40 alunos que tivemos, não havia nenhum deles que estivesse matriculado no sistema formal. Portanto, já tinham abandonado o sistema educativo. Foram recuperados do sistema, portanto, do abandono escolar para fazerem uma formação de dupla certificação e concluir o 12º ano. Portanto, claro que estes tempos já são longínquos, hoje em dia já não temos essa situação, mas temos outra. Portanto, a escola, para situar, a escola profissional foi criada em 95, portanto, do nada se criou uma escola. Hoje em dia a escola dá emprego a 50 pessoas, incluindo professores e auxiliares administrativos. Tem 12 cursos em funcionamento, tem formação de adultos, tem formação contínua. Portanto, ela transformou-se ela própria num polo de desenvolvimento, e um polo de desenvolvimento que criou postos de trabalho e que gerou naturalmente fixação de jovens na sua própria terra. Os nossos alunos são provenientes basicamente aqui da Ilha Terceira, Concelho de Angra e Praia da Vitória, e quase em igualdade, não há grande superioridade em relação a um ao outro. Portanto, somos uma verdadeira escola de ilha. E depois também temos números residuais, cerca de 10 em média por ano letivo, de alunos provenientes das ilhas aqui mais próximas, e até de São Miguel temos. Portanto, as ilhas do Grupo Central, como é natural, estão mais presentes, mas também temos das Flores e de São Miguel, já tivemos Santa Maria. E porquê? Porque os jovens, quando nos procuram alguma coisa em concreto, não querem a escola da praia, querem o curso tal que funciona na escola da praia, não funciona no outro lado qualquer. E esse facto só em si é já um fator muito importante, porque no fundo eles já estão motivados à partida. Eles fazem uma escolha, enquanto que na escola de origem, no ensino dito regular, é um percurso quase que obrigatório, entre aspas, não é? Aquela carreira está definida, aquele percurso, e eles não têm nenhuma palavra a dizer sobre isso. Quando muito depois escolhem se querem científico-humanísticas ou se querem um percurso de dupla certificação. Desculpem, aqui não, eles tomam a iniciativa de escolher Só para especificar aqui um ponto que pode ser importante para a discussão, porque falava já numa motivação prévia, não? E até numa certa referenciação. Os alunos chegam já com algo em mente. E a minha questão é, além desta questão que falamos aqui da autonomia, da capacidade de auto-organização das escolas, porque eu acho que foi isso que descreveu aqui, foi um percurso de auto-organização de uma escola. Há já, ou já houve trabalho, ou já existe um trabalho sistemático também do ponto de vista da orientação dos alunos. Isso é um fator importante e crucial, sobretudo nestes meios em que as oportunidades podem ser, enfim, menos prevalentes. Era nesse caminho que eu ia exatamente. Que então, desculpe interromper. Do sublinhar do interesse, da importância que tem, cada vez mais, sempre teve e cada vez mais devemos apostar nisso, é na orientação vocacional. Portanto, fazer um trabalho que permita que o jovem, quando escolha alguma coisa que vá de encontro ao seu centro de interesses. Porque se vai para alguma coisa que não gosta, não vai ter sucesso garantidamente. Vou-vos dar um exemplo também, vale o que vale, que nós implementamos aqui na escola. A partir do momento em que tivemos instalações melhores do que aquilo que já tínhamos, temos umas instalações excelentes, felizmente. Mas o que é que nós fazemos? Havia uma altura em que
limitávamos a fazer publicidade dos cursos que nos eram aprovados no final do ano letivo, mandávamos essa informação para as escolas públicas e ficávamos por aqui. Não é? Se éramos convidados para uma sessão ou outra, íamos à escola fazer a divulgação, levávamos um aluno, um professor que falava sobre os cursos a abrir. Há 4 anos, esta parte, com exceção do ano passado, porque o Covid não nos deixou, nós criamos um projeto que se chama Um Dia na Outra Escola. Articulamos com os centros de apoio educacional das escolas que têm psicólogos, aliás, todas elas têm. E o que é que nós fazemos? Trazemos os jovens do 9º ano à nossa escola para conhecerem a escola, para interagirem com os nossos alunos. Eles fazem demonstrações do que é atividades que fazem no curso. E, portanto, o efeito que isto teve foi a procura dos cursos que nós oferecemos mais homogénea, porque os jovens já escolhem de uma forma mais informada. Depois reduzimos drasticamente o número de assistências, que aconteciam normalmente no primeiro período até ao segundo período, de um percurso de 3 anos, era aí que se situavam as assistências, e diminuímos também o número de módulos em atraso ou objeto de uma segunda avaliação que está prevista, uma segunda oportunidade para eles fazerem a avaliação se não conseguem aproveitamento do módulo. E isto tudo porquê? Porque eles já sabem ao que vêm e mais, permitia-nos formar turmas com jovens que estavam na sua primeira opção. Porque quando a procura era um bocado desregulada, digamos assim, imaginemos os cursos mais populares, seria, por exemplo, um técnico de multimédia ou alguma coisa de informática, então todos queriam aquele curso. E as segundas opções nós aproveitávamos, entre aspas, para preencher as outras turmas. Com esta divulgação e com esta maior informação, com esta colaboração com os centros de apoio educativo e de orientação vocacional das escolas, conseguimos, de facto, uma melhor procura do nosso ponto de vista e uma procura mais informada, e isso tem reflexos no aproveitamento e no abandono escolar, sem dúvida nenhuma. Acho que é um caminho a seguir. Não é só uma questão de informação, também é uma questão de experiência, do experienciar, de pelo menos proporcionar alguns espaços de experiência aos jovens previamente às escolhas, porque podíamos ficar pela informação, e a informação não é suficiente, claramente. Eu já vou introduzir também aqui, já vi que o Carlos Ribeiro, não é nada habitual dele colocar aqui provocações e tal, mas já pôs aqui uns tópicos para discussão, que eu já vou introduzir, mas antes disso iria completar esta primeira ronda, porque certamente alguns dos tópicos que foram aqui levantados são tópicos muito relevantes, completando a ronda e passando aqui não a bola, mas o ecrã ao Pedro Lurti, introduzia aqui uma outra questão, talvez mais na comparação, indo do local para o transnacional, até pensando um pouco na sua experiência. É porque, de facto, quando nós vimos a evolução dos números do ano escolar precoce na última década, e, de facto, a meta que foi assumida por Portugal foi uma meta bastante ambiciosa, percebemos que, por comparação com outros países do Sul, por exemplo, e a Itália à cabeça, mas também Espanha, não tiveram o mesmo grau de sucesso. Já foram mencionados aqui aspectos mais meta, mais macro, como a legislação, as orientações curriculares, mas também estes aspectos muito concretos relacionados com a informação, a experiência, a orientação. Porquê é que Portugal diverge pela positiva neste caso, na sua opinião? A pergunta é boa, não sei se a resposta passará. Não, mas... Vai ser, com certeza. Eu tinha pensado mais, digamos, tanto na entrevista, sobretudo nas questões que têm a ver mais com o ensino superior, digamos, e com Sim. fazer chegar o ensino superior às zonas rurais. Relativamente, digamos, tanto ao não superior, digamos, tanto ao ensino secundário, nomeadamente o ensino secundário profissional, não tenho, enfim, tanto esses dados, mas de qualquer forma, digamos, o facto de ter desenvolvido, digamos, em Portugal, muito a oferta de ensino secundário profissional, enfim, tanto, e não tanto, digamos, tanto os científico-humanísticos, o que também pode ter contribuído para isso, porque o que nós verificamos é que os profissionais têm, digamos, uma capacidade, no fundo, digamos, tanto de, eu diria quase que segurar, digamos, os alunos. Da atração destes alunos. Digamos, do sucesso do que os científico-humanísticos. Aliás, recentemente, digamos, tanto elaborei uma recomendação que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação relativamente ao acesso, em que há fortes críticas aos atuais, digamos, científico-humanísticos, na medida, digamos, em que
a formação que se está, digamos, a oferecer, e há pouco, digamos, a doutora Francisca Simões falava no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e qualquer semelhança entre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, digamos, e aquilo que se faz, digamos, nos científico-humanísticos é quase pura coincidência, porque, no fundo, todos eles estão a apontar para chegar ao ensino superior digamos, para chegar ao ensino superior e escolherem, digamos, poderem escolher o curso que querem, e isso significa ter notas, tanto nos exames, que o que avaliam é muito pouco daquilo que está no perfil dos alunos. Portanto, mas pensando no ensino superior já agora, para introduzir esse tópico, sente que houve aqui uma preparação do próprio ensino superior para contribuir para esta mudança de paradigma que leva de facto a que o abandono escolar precoce tenha conhecido esta redução na última década? O ensino superior mudou muito, quer dizer, tanto para já, digamos, até, se olharmos para trás, digamos, tanto, 40 anos, enfim, tanto por volta de 25 de Abril, nós tínhamos, digamos, tanto, de facto, 4 universidades. Portanto, era o ensino superior, era constituído de 4 universidades, havia mais umas escolas pequenas, enfim, tanto, com muito menos expressão, e foi nessa altura, digamos, tanto que se desenvolveu, digamos, tanto a rede de ensino superior, nomeadamente a rede politécnica, que foi para o interior. Portanto, e hoje temos escolas tanto de Bragança, da Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, digamos, em Beja, por aí fora, e que permitiu fazer chegar, digamos, tanto o ensino superior, a oferta de ensino superior, mais junto dessas regiões, tanto dos jovens dessas regiões. Na altura, enfim, nós com o 25 de Abril, nós tivemos um salto de procura, tanto do ensino superior, porque se criaram expectativas que agora, tanto o ensino superior não era só para os ricos, era, digamos, tanto para muito mais, continua a ser bastante mais para os ricos do que para os outros, mas isso é outra questão. Então, digamos, tanto, há uma procura muito grande do ensino superior e há uma dificuldade em dar resposta, digamos, tanto a essa procura. E isso significou, portanto, que no fundo os jovens das zonas tanto rurais, tanto do interior de Portugal, tanto conheço, digamos, tanto relativamente bem, que no fundo, digamos, tanto queriam ir para o ensino superior e que não conseguiam entrar, digamos, tanto nas escolas, digamos, tanto assim, mais de elite e mais procuradas, tinham ali uma oferta, portanto, uma oferta, digamos, tanto naquelas instituições, tanto do interior, incluindo universidades como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Também estive no Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pronto, isto significou, digamos, aproximar a oferta, digamos, tanto das pessoas. E significou muitas outras coisas, porque significou, por exemplo, que ao fixar, digamos, ali pessoas que são os docentes, digamos, da instituição, fixar, digamos, um corpo estudantil, digamos, tanto que vive ali grande parte, digamos, tanto do ano, tanto se não o ano todo, e significou desenvolver aquelas cidades onde se instalou. E significou também, digamos, que a migração, digamos, tanto das zonas rurais profundas, que eram para os grandes centros, digamos, tanto para a periferia de Lisboa, Setúbal, tanto para a periferia do Porto, se fez também para as capitais de distrito, onde se instalaram, digamos, estas instituições de ensino superior. E isso permitiu, digamos, tanto fixar ali a população e que a diminuição da população no interior não fosse tão grande como aquilo que seria se não tivesse. Eu acho que perdemos aqui a ligação com o Pedro Lurti, mas de qualquer maneira vamos aguardar que ele reentre. Já tínhamos aqui também um pouco o quadro do que são os contributos do ensino superior a este nível. Eu há pouco dizia que tínhamos aqui algumas reflexões do Carlos Ribeiro sobre, por exemplo, a importância de, nesta ótica do desenvolvimento do ensino profissional em meio rural, proporcionar experiências concretas, estágios previamente à própria formação, projetos de dimensão local e rural, combinação de vertentes pedagógicas globais na base desse ritmo. Portanto, várias sugestões que dizem respeito ao próprio ensino profissional em meio rural. Sim? Já estou de volta para perder, digamos aqui, portanto... Eu estava só a fazer aqui um comentário geral ao que tinha dito e também introduzi já aqui algumas questões que estavam a ser colocadas pelos participantes, mas pode e deve concluir e depois avançamos. Não, eu gostava, digamos, de dizer o seguinte, é que, no fundo, digamos, tanto com uma maior oferta, portanto, de ensino superior e uma procura não crescer significativamente, isso significou que estas escolas do interior entraram em crise. Não é? Em crise porque os alunos começam a fugir, digamos, tanto para o litoral. O interior está extremamente envelhecido. A percentagem
de jovens tem diminuído muito significativamente, portanto, no interior, e, portanto, não é um problema de sustentabilidade, portanto, destas regiões. E foi aí, digamos, tanto que, enfim, sem entrar, digamos, noutras questões que têm a ver mais com a cultura que se foi desenvolvendo, tanto no ensino superior, digamos, em Portugal, e também muito resultado, digamos, tanto do que tem vindo a acontecer a nível europeu, portanto, e do processo de Bolonha, do espaço europeu de ensino superior, enfim, tudo isso, mas apenas do ponto de vista, digamos, tanto desta oferta, que levou que aqui vai fazer 3 anos, um grupo se tivesse juntado para fazer umas propostas, um grupo que se chamou Movimento pelo Interior, um movimento para o interior. Esse movimento, digamos, enfim, tanto que apresentou um relatório, portanto, isto em 2018, portanto, apresentou, digamos, um relatório com propostas, e a parte do ensino superior que eu coordenei, a ideia, digamos, que aqui está, é que nós não conseguimos ter sustentabilidade nas escolas de ensino superior, tanto no interior, se não houver desenvolvimento económico simultaneamente, tanto no ensino superior. E, portanto, sem isso não é possível. E, portanto, nós temos que criar plataformas de desenvolvimento que envolvam as instituições de ensino superior, que envolvam, digamos, autarquias, que envolvam, digamos, a iniciativa local e que permitam criar um clima em que as formações sejam feitas a nível do ensino superior e também, tanto nas escolas profissionais, possam servir esse desenvolvimento, aquilo que são as áreas de desenvolvimento possíveis, tanto naquela região. Portanto, e estas plataformas para o desenvolvimento, portanto, que me parece, digamos, tanto que estão hoje, de alguma forma, digamos, tanto retratadas, não com este nome, mas tanto a sua essência, nas resoluções do Conselho de Ministros que foram aprovadas em março do ano passado, portanto, 17 e 18, portanto, a resolução do Conselho de Ministros número 17 e a número 18, portanto, do ano passado, e também numa que foi feita apresentada no final do ano, foi aprovada no final do ano, 106 de 2020 também, é que, no fundo, estas questões do desenvolvimento ao exterior, digamos, do chamado CO3SO, portanto, que é o programa, digamos, tanto para o desenvolvimento tanto destas iniciativas, que, no fundo, procura precisamente, digamos, tanto fazer isso, ou seja, perceber que não é possível pôr lá ensino superior ou pôr lá instituições, tanto de ensino superior, sem que isso tenha, digamos, uma tradução em termos do que é o desenvolvimento daquelas regiões. Sim. Nós hoje temos algumas regiões em que se vão aparecendo núcleos de desenvolvimento. Nós temos tanto um conjunto de indústria para acessórios automóveis, portanto, para peças de automóvel, portanto, por exemplo, na zona de Bragança. Nós temos um mini cluster, digamos, tanto aeronáutico na zona, tanto que vai de Ponte Sor para Évora. Nós temos, enfim, há todo um conjunto tanto, de iniciativas que, no fundo, pode permitir, associando isto às instituições de ensino superior, criar para uma determinada região especificidades de desenvolvimento que podem tornar sustentável, digamos, a instituição de ensino superior e o próprio desenvolvimento daquela região, fixando população, atraindo população, digamos, para essas regiões. Peço desculpa, mas se calhar, digamos, foi um... Não. Eu acho que houve aqui alguma continuidade entre as respostas, no sentido em que fomos das políticas para o terreno, depois para a continuidade daquilo que são os percursos ou as trajetórias de formação dos jovens. Claro que eu fui muito ambicioso quando vos propus 4 perguntas, porque ao fim de uma pergunta já escutamos 45 minutos e vamos agora já para os descontos, não é? Portanto, aquilo que eu vos proponho é que, apesar de tudo, possamos muito brevemente discutir mais uma questão, para depois também dar espaço para algumas intervenções dos participantes, que temos o tempo de facto muito, muito limitado. E eu, nesse caso, então, muito honestamente, passaria para uma questão que é absolutamente dominante neste momento e que tem a ver com os desafios que se colocam para os sistemas de ensino e formação em meios rurais e periféricos na sequência da pandemia. E pegando um pouco por aí, eu começaria desta vez pelo professor Domingos. Que desafios é que estamos a falar? O que é que já nota que começa a ser um desafio colocado pela própria pandemia, por exemplo, ao nível do ensino profissional? Eu acho que não tens Domingos. Não. Agora deixamos de ter o professor Domingos. Passamos para já ao Pedro, então, fazendo a ronda ao contrário. Já voltamos ao professor Domingos. Isto é agora da perspectiva então do ensino superior. Que desafios é que vamos ter, especialmente nestes espaços, como dizia, que têm alguma capacidade para criar algumas plataformas de desenvolvimento associando o ensino superior à dinâmica, não é, local, eventualmente até à própria formação profissional de base. Que desafios é que se podem colocar pensando no pós-pandemia?
Quer dizer, o pós-pandemia a pandemia foi-nos obrigar, de alguma forma, digamos, a usar o digital, digamos, de uma forma muito mais intensa, não é? Infelizmente, digamos, tanto a forma como foi usada, portanto, não foi, talvez, digamos, muitas vezes a melhor, foi a possível, não é? Portanto, perante, digamos, uma emergência, digamos, tanto foi a possível. E muitas vezes o que se fez, digamos, tanto as aulas como eram dadas, mas à distância, digamos, tanto foi-se através, digamos, tanto da internet. E não tanto, digamos, um ensino programado para ser através, digamos, tanto dos meios, portanto, digitais. E que permite, digamos, uma outra flexibilidade que muitas vezes não foi aproveitada, digamos, tanto que é no fundo de eu ter, digamos, recursos que podem ser mantidos, que podem ser usados em qualquer momento, que não têm que ser usados naquele momento, não têm que ser, podem ser assíncronos, não é? Tanto, fora, digamos, tanto do momento em que são gerados. E que permite, digamos, ter recursos que podem ser mantidos e que podem ser vistos várias vezes, N vezes, digamos, quando se quiser. Eu julgo que o pós-pandemia, digamos, tanto aquilo que vai, digamos, introduzir talvez, digamos, é dentro, aliás, da linha de desenvolvimento digital, digamos, tanto que a nível europeu, digamos, tanto se procura, digamos, tanto fazer, ter um maior desenvolvimento, tanto deste tipo de oferta. E isto vem ajudar, possivelmente, digamos, tanto a educação, digamos, da meio rural, porque eu consigo fazer formação a nível local ou dar apoio, digamos, tanto local. Desde que tenha, digamos, tanto os meios informáticos, os meios de ensino, digamos, tanto organizados, que não me obriguem a ter, digamos, todo o corpo docente, digamos, tanto a nível local. Portanto, sei lá, quer dizer, eu lembro-me tanto isto já há muitos anos, digamos, tanto a própria Universidade, a Open University, tanto no Reino Unido, que o que fazia, digamos, tinha cursos, digamos, tanto online, tinha cursos, digamos, tanto bem estruturados. Eu aproveitei, digamos, enquanto lá estive a fazer doutoramento e segui, digamos, alguns cursos, estavam bem organizados. Mas depois, quando eram cursos que tinham uma componente prática, a componente prática era contratualizada com organizações locais, com instituições locais, em que as pessoas podiam ir fazer, digamos, essa componente prática. Portanto, laboratórios, digamos, tanto outro tipo, digamos, tanto atividades, tanto desse género. E, portanto, eu acho, digamos, o pós-pandemia, aquilo que nós podemos aproveitar, digamos, da pandemia, é, no fundo, se ter, de certa maneira, habituado, digamos, a que funcionar, digamos, online e fazer conferências online, como estamos a fazer, portanto, neste momento, se torna uma coisa natural. Poder usar, digamos, essa nova naturalidade, digamos, tanto para permitir, digamos, que com meios não tão desenvolvidos, a nível local, se possa ter uma oferta mais diversificada de formação. Portanto, há uma descentralização e possivelmente alguma coordenação com os recursos locais, com as empresas, com o tecido empresarial, com as organizações. Obviamente implica, digamos, portanto, estabelecer parcerias com outras instituições, não é? Portanto, ser capaz de trabalhar em rede. É porque não deixa de ser um bocadinho paradoxal, mas é uma interpretação interessante, o facto da descentralização, neste caso, mesmo que os recursos não estejam lá, podemos refletir no sentido de aumentar a ligação local, ter um paradigma desse tipo. E, portanto, eu já há uns anos, digamos, tanto tive a oportunidade de fazer, digamos, para a OCDE, digamos, tanto para a análise do sistema de ensino superior, tanto na Noruega, tive uma grande discussão com o resto dos elementos da equipa, porque a Noruega, como vocês sabem, digamos, tem aquela parte que vai até ao Polo Norte, digamos, lá para cima, que tem umas escolas que são pequeninas, não é? E que são escolas que não conseguem ter, efetivamente, digamos, tanto um corpo docente qualificado em todas as áreas. E que têm muito poucos alunos, porque são zonas, digamos, de população muito esparsa, e com dificuldade de deslocação, digamos, quando chega ao inverno, digamos, em que nem sempre é possível uma pessoa se deslocar de um sítio para o outro. E, portanto, o que os meus colegas diziam, não, mas essas escolas não têm condições para se manter. Eu disse, não, têm condições para se manter se houver aqui uma parceria com instituições das zonas, digamos, tanto maior desenvolvimento populacional, tanto, seja Oslo, seja, digamos, Bergen, seja onde for, e que possam, Trondheim, que possam de alguma forma, digamos, tanto, ter uma parceria e ter uma parte do ensino ser feito, digamos, tanto, à distância. Portanto, esta é uma coisa, mas isto implica possível ser capaz de fazer parcerias, o que nós não somos normalmente muito bons a fazer esse género de coisas, mas estão a aparecer. Muito bem, obrigado. Francisca, pensando então naquilo que é o grande quadro orientador para o futuro, pós-pandemia, mesmo do ponto de vista das orientações curriculares, das orientações do ponto de vista do desenvolvimento da formação, já dá para perceber que desafios, assim muito brevemente, 2 ou 3 desafios que podem estar a surgir no horizonte?
Francisco, desculpa, apesar de perceber aqui estes contratempos com o tempo, eu só queria voltar atrás, porque há algumas coisas que eu não disse na minha primeira intervenção. Terá que ser brevemente, eu peço desculpa também. Ok, sim, mas que eu queria só deixar como apontamentos. E a primeira é reforçar aquilo que o Dr. Pedro Lorti disse. Portanto, eu acho que a aposta também na valorização do ensino profissional, como uma via com a mesma dignidade que os científico-humanísticos, explica muito, e nós temos conseguido uma adesão crescente em todo o território nacional, e isso explica também o sucesso, porque de facto estamos a falar de um ensino mais experimental, mais prático, muito virado para resolução de problemas associados a cursos e a profissões e a contextos específicos, e aqui o envolvimento das empresas é também uma questão crucial. Elas proporcionam formação em contexto de trabalho e isto é um fator muito apetecível no âmbito dos cursos profissionais. Quando fala dos desafios que se colocam neste contexto de pandemia, bom, há aqui uma questão essencial que ficou muito a descoberto no primeiro confinamento, não é? Que é, desde logo, a necessidade para todos os alunos de assegurar que têm equipamentos informáticos e que há cobertura de rede, que é um problema em muitas zonas do país, para conseguirem, de facto, sendo necessário, ter um ensino à distância. Mas outra coisa que também ficou absolutamente clara no primeiro confinamento e que justifica que este governo tenha resistido até à última, neste novo confinamento, a tomar a decisão de fechar as escolas, é que para as idades mais jovens, e aqui estou a falar até ao final do secundário, a questão do ensino ser presencial é absolutamente fundamental para o seu sucesso. Portanto, é verdade que nós podemos, e eu vejo a possibilidade de se poder beneficiar, como o Dr. Pedro Lorti estava a dizer, daquilo que são as grandes mais-valias que as soluções à distância podem proporcionar, mas no contexto do ensino básico, secundário, essas potencialidades têm que sempre ser trabalhadas e exploradas com a mediação do corpo docente presencial, local, que trabalha com os alunos, porque é óbvio que há aqui também um grande investimento a fazer do ponto de vista das competências digitais dos professores, e está-se a trabalhar nisso, das próprias competências dos alunos, mas o caráter presencial é muito importante. O ensino profissional, aqui os cursos profissionais foram particularmente sacrificados no contexto do confinamento anterior, porque precisamente a parte de formação em contexto de trabalho ficou impedida de realizar-se. E há muitos cursos onde as soluções em regime de teletrabalho ou à distância não resultam. Se nós pensarmos em cursos ligados à geriatria, a cuidados de saúde, ou mesmo ligados à agricultura, há uma série de domínios em que facilmente percebemos que não há soluções, num ensino que é eminentemente prático, soluções à distância são muito difíceis de conseguir. Portanto, os desafios que se colocam estão intimamente ligados também à capacidade de reação que os territórios vão ter a esta pandemia do ponto de vista social e económico, porque sem empresas, sem tecido empregador, nós não conseguimos desenvolver um ensino profissional de sucesso pela dependência que existe do tecido empregador nos próprios percursos formativos e naturalmente depois na colocação dos alunos. Portanto, há aqui uma íntima relação entre a capacidade de o ensino dar boas respostas e aquilo que é a capacidade que os tecidos económicos, sociais, empregadores locais, a capacidade que tenham para continuar a acolher e a absorver estes alunos. Portanto, isso é de facto o grande desafio. Exato. Obrigado. Eu então incluiria aqui, eu não sei se continua a ter o professor Domingos connosco ou não, penso que não. Penso que ele entrou e voltou a sair. Então o que eu proponho, caso ele, entretanto, volte, nós ainda lhe passaríamos a palavra. E porque temos aqui ainda 5, 10 minutos. Temos alguns comentários aqui na caixa de reflexões, que o Zoom chama de bate-papo. E se calhar o que vale a pena mesmo Francisco, estás a ouvir? Já cá está, pronto. Então, o que eu vou fazer é concluir um bocadinho. Francisco, isto está complicado. Tá. Pois isto de viver nas ilhas. É que isto ficamos sem energia elétrica. Pois. Mas então, eu se calhar ia propor assim, muito brevemente, se for possível. Consegue-me ouvir, certo?
Sim, estou a ouvir, estou. Ia-lhe propor muito brevemente que pudesse, face à experiência que já tem nos últimos tempos, me dizer quais são os grandes desafios, 2 ou 3, sucintamente, que se colocam no pós-pandemia para uma escola profissional no meio rural. O que é que começa a ser desafiante nesta altura? Sim, estou a ouvir. Estás a ouvir? Agora sim, agora sim. Difícil. Em relação à questão colocada, nós, como toda a gente, passamos pelo confinamento. Acho que demos uma boa resposta porque foi uma coisa que aconteceu de forma inopinada e nós, na segunda semana Bem, o grande desafio neste momento é a comunicação. E o mais interessante é que o professor Domingos é a pessoa que está mais próxima de mim. Ele está a 20 km do sítio onde eu estou. Mas a comunicação está difícil. Estão a ouvir a mim? Talvez se tirar a Estão a imagem, conseguimos, mas se calhar se desligar a imagem, se desligar a câmara, vai ser mais fácil. Carregar tanta net. É que eu... Sim. Estão a ouvir? Definitivamente estamos com dificuldade. É que eu estou a tentar resolver o problema com o PA do telemóvel. Bem, acho que houve aqui uma quebra. Bom, então, voltando à questão anterior, algumas participações aqui, algumas reflexões. Temos aqui um espaço curto para podermos partilhar. Carlos, não sei se queres, já que deixaste aqui alguns comentários, deixar 2 ou 3 reflexões sucintas, também acrescentando, claro, como habitualmente fazes, aliás. Boa tarde, Francisco, boa tarde a todas e a todos. No essencial, isto faz parte um pouco da ideia de que participarmos nestes encontros é ouvir muito a experiência e as orientações de quem tem coisas para nos dizer, mas também procurar participar, procurar exprimir algumas ideias e algumas referências para o debate. E no essencial, aquilo que eu introduzi foi este apontamento. Atenção, quando estamos a falar de jovens em situação NEET, que é esse o nosso tema central da conferência, nós temos que pegar em abordagens mais especializadas, como o ensino profissional, o ensino superior, a formação e educação nas zonas rurais, pensando nestes jovens com todas as suas características. E, portanto, longe de mim estar aqui a equacionar matéria. Referi aqui apontamentos ligados digamos, à lógica formativa e educativa nas escolas profissionais e também nos sistemas de orientação, a pensar nos jovens em situação NEET. E, portanto, claramente não estou aqui sequer a fazer qualquer ponderação ou reflexão na globalidade. Mais global, sim. E para esse efeito, só reforçar uma ideia fundamental, portanto, que é: tenho por plena convicção que na atividade que realizo desde há uns anos esta parte para este grupo-alvo dos jovens em situação NEET, que a palavra-chave é a palavra experiências. Facultar, organizar, proporcionar, dinamizar, fazer tudo aquilo que é possível para envolver estes jovens em situações de experiências que sejam relevantes para eles próprios, ou seja, que se inscrevam nas prioridades e naquilo que é relevante para eles próprios e que permitam, digamos, que se constituam como base para processos digamos, de envolvimento, de aprendizagem e de ganhar elan para experiências, digamos, de outro tipo mais avançadas. Portanto, tenho vindo digamos, a acompanhar um conjunto de instituições que se dirigem a este grupo, digamos, significativo dos jovens em situação NEET no país, que me parece ser dramático estar a fazer a abordagem aos jovens em situação NEET a partir da lógica
da oferta. É preciso inverter de uma forma significativa, e depois cada instituição, com os seus saberes, as suas competências, cada dinamizador de processo fará a partir daquilo que é a sua cultura, a sua lógica de funcionamento. Mas, por favor, para estabelecer uma relação positiva com os jovens em situação de NEET, é preciso alterar, inverter a lógica e passar a ter uma abordagem a partir da lógica da procura. É a procura, é a abordagem a partir da procura que nos permite fazer evoluir a coisa. Só vou referir um pequeno apontamento em 10 segundos, aquele programa que o Francisco sabe que eu acompanho nos Açores, tem a ver com o Terra Jovem, que é, nós procurámos com as equipas de animação do território, colocar os jovens numa situação basicamente nestes termos, que é trabalhar o território em termos de apoio ao seu desenvolvimento sustentável, tudo o que tem a ver com as questões ambientais, o desenvolvimento, digamos, económico e social, numa perspectiva de sustentabilidade, colocar os jovens nesse registro, na ação direta junto das empresas, junto das organizações, junto das escolas, e envolvê-los em matéria onde eles se sintam valorizados, onde eles se sintam protagonistas e, portanto, também aqui terminar aquela lógica de qualificar é preencher, digamos, o gap entre competências ditas desejadas e competências existentes. Não é a boa abordagem. A abordagem não é trabalhar o gap, não é trabalhar o que falta, é trabalhar a partir daquilo que existe a relação com o desenvolvimento. O professor Pedro Luti referiu aqui a questão das plataformas de desenvolvimento no território. Totalmente de acordo, 1000% de acordo. Essa é a nossa referência, deve ser essa. É relacionar a educação-formação com as plataformas de desenvolvimento, colocando, neste caso, os jovens em situação NEET, em situação de valorização, em vez de ser em situação mais ou menos punitiva de referenciar, digamos, é isto, basicamente. De déficit. Tão longo. Não, eu agradeço o contributo e, aliás, a esse respeito e também já aqui a título de algumas conclusões, acho que é muito importante trazer também aqui à discussão, há um relatório da União Europeia, da Comissão Europeia de 2018, que discute precisamente os modos de captação, abordagem e relação com os jovens NEET em meios mais difíceis, em meios mais rurais e periféricos, e sublinhando precisamente aquilo que o Carlos diz. Existe, de facto, um gap entre a educação formal e no fundo, chegar a estes jovens que estão muito para além dos sistemas de oferta que os Estados têm disponíveis para a sua valorização. E, portanto, há todo um trabalho aqui realmente de plataforma, de ligação entre as oportunidades territoriais e depois as possibilidades de formação e envolvimento com escolas profissionais, com as entidades da comunidade, as empresas, etc. Mas, de facto, há aqui um casar da procura com a oferta que é um grande, grande desafio nestes territórios. Eu lamento imenso que não tínhamos tempo para discutir as outras duas questões. Pelos vistos, 1 hora é pouco e, portanto, cá me parece que eu, enquanto coordenador deste projeto, vou ter que vos chatear novamente para novas conversas, porque, de facto, queremos manter este registro de colaboração com todo o tipo de entidades e de atores. E da minha parte, gostaria de agradecer a vossa presença, os vossos contributos, as vossas reflexões e também deixar a palavra no sentido de perceber se o Dr. Francisco Simões, o Dr. Pedro Lurti, se tem mais alguma reflexão final que gostariam de acrescentar antes de terminarmos. Se eu puder dizer qualquer coisa, então, muito, muito rapidamente. Sim, brevemente. Isso do Dr. Carlos Ribeiro. Quer dizer, eu não cheguei a esse ponto, digamos, porque no fundo, digamos, o tempo é curto, não é? Mas há, de facto, digamos, aqui uma questão fundamental, digamos, que há alguma mudança, digamos, de cultura, é lenta, não é em todas as instituições, digamos, tanto ao mesmo tempo, estou a falar em instituições de ensino superior, mas, no fundo, a questão do reconhecimento de competências, reconhecer as competências que as pessoas já têm, ser capaz de as valorizar, é uma dimensão, digamos, tanto que algumas instituições estão a conseguir já fazê-lo, quer dizer, não é uma cultura generalizada, mas é, digamos, um caminho cultural que se está a fazer e que tem muito a ver, digamos, com a questão, digamos, tanto das competências definidas a nível do processo de Bolonha, digamos, do que é que se pretende, dos créditos, digamos, tanto para poder prosseguir estudos, mas neste caso também, e isto já está em algumas coisas, digamos, no sentido, digamos, de poder acreditar, digamos, tanto de formação e acreditar, digamos, reconhecer conhecimentos,
obtidos previamente, seja de uma forma formal, não formal, informal, seja como for, digamos, portanto, poder reconhecê-los. E esse é um aspecto importante. No fundo, isso permite, como dizia o Dr. Carlos Ribeiro, valorizar as pessoas, mostrar-lhes, digamos, que há um caminho e que não vão ter que começar do princípio. Eu lembro sempre da história, não é? Digamos, tanto daqueles que, quando iam, portanto, antigas escolas técnicas, digamos, tanto, e que depois, digamos, queriam ir, digamos, tanto, para o Instituto Superior Técnico, depois já terem feito não sei quantos anos de escolaridade, tinham que ir começar no primeiro ano outra vez. E, portanto, perdiam ali, digamos, tinham 2 anos a mais, digamos, tanto de percurso. Não é isso, digamos, é reconhecer que as pessoas obtiveram por aquilo que fizeram, digamos, tanto na sua vida, tanto melhor ou pior, do ponto de vista formal ou informal, tanto, reconhecer que isso tem valor, digamos, tanto para o prosseguimento de estudos. Muito obrigado. Eu também posso fazer um breve comentário ao que o Dr. Carlos Ribeiro disse, no fundo para concordar com aquilo que disse e fez bem em colocar a tónica no problema dos jovens NEET e em sublinhar que é preciso atender aqui à procura. Acho, no entanto, que uma boa atuação a nível de cada território permite conciliar as coisas, ou seja, a procura com a oferta. E isso é uma das chaves que nós também vemos naquilo que é o sucesso dos percursos escolares a nível de cada território, ou seja, um envolvimento muito grande de outros parceiros na construção das soluções dos percursos de cada aluno, que são perfeitamente articuláveis e encaixáveis na tal autonomia que não só as entidades formadoras, as escolas têm, como os percursos que desenvolvem e as diversas ofertas e em particular os cursos profissionais também oferecem. E sobre isto, gostava de sublinhar um aspecto que me parece da maior importância, e agora aqui não centrando apenas no ensino profissional, mas falando também nos adultos e na importância do reconhecimento de competências, até porque aqui às vezes o conceito de jovem tem uma abrangência grande e engloba também jovens adultos, muitas vezes, e portanto podemos estar a falar de grupos de pessoas que já se enquadram no âmbito dos processos de reconhecimento de validação e certificação de competências, no fundo reconhecem aquilo que é uma experiência já acumulada e adquirida por parte das pessoas e atua a partir daí. O que eu gostava de destacar é, quer ao nível do ensino profissional, quer ao nível dos processos de reconhecimento de competências que são asseguradas pela rede de centros Qualifica atualmente, há uma cobertura muito boa do território a nível nacional. Portanto, se há coisa que nós temos, em meu entender, boa, é a cobertura que escolas, quer para jovens, quer entidades formadoras para adultos, asseguram a nível nacional, mesmo considerando as zonas mais deprimidas do ponto de vista demográfico, ou mesmo considerando as zonas do interior. E isso é um trunfo muito grande na procura de soluções, quando nós sabemos que as soluções têm que estar completamente ancoradas numa política de território vasta, como aqui já foi dito. Portanto, a capacidade que temos de tirar partido dessa grande mais-valia, que não tinha que ser um dado adquirido, não é? Mas que neste caso, de algum modo, é. A cobertura de rede que nós temos, quer para as ofertas de jovens, quer para a oferta de adultos, é muito boa a nível nacional e nós temos equipas extraordinárias e de grande qualidade a atuar no território, mesmo no interior. E, portanto, isso é, de facto, uma boa garantida de partida. Bem, olhem, quero renovar mais uma vez o agradecimento. Acho que teríamos aqui certamente muitas dimensões para escalpelizar. E, portanto, fica com certeza em aberta a oportunidade de voltarmos ao contacto, porque quanto mais não seja, porque o projeto ainda tem mais 3 anos de duração pela frente, certamente com muito trabalho, mas também com muitas oportunidades e de facto é este diálogo que nós queremos estabelecer com as comunidades, no sentido de não ficarmos aqui encapsulados, no fundo, entre investigadores, criando modelos, desenvolvendo modelos teóricos e depois sem conseguirmos chegar à intervenção. Isso, de facto, não é o espírito da COST, bem pelo contrário, e também essa é uma das razões pelas quais nós estamos envolvidos neste projeto. Portanto, muito obrigado. Convido-vos, se possível, a estarem connosco na sessão final, que vai ser já a seguir, em que, no fundo, vamos fazer um apanhado geral de algumas das conclusões principais deste encontro. E, novamente, obrigado pelo vosso contributo. Obrigada. Adeus. Bom trabalho. E obrigado, saúde. igualmente.